Bom, a gente tem que pensar numa abertura para o programa sobre livro. Vai, me ajuda. Seria tipo um prefácio, né? Pede pro cara não. Prefácio é fácil de escrever, eu faço muitos, mas ler muda a sua vida. Pior analfabeto é aquele que sabe ler e não lê. Este é o pior de todos. Que prefácio maravilhoso! Você é bom nisso, né? Eu sou bom em prefácio, nossa. Nossa Tô Senhora! precisando de um, você topa escrever? Topo. Isso é o que a gente chama de ordalho, é um julgamento nas mãos de Deus. Eu faço isso para reencarnar na Dinamarca. Bom, gente, era uma vez uma bancada apaixonada por livros. Olha que telão lindo nosso hoje. Assim como um bom livro, o programa tem sempre um prefácio para apresentar o tema. Às vezes tem um clichê no meio, mas muitas histórias da nossa infância começam desse jeito, com o insubstituível Era Uma Vez. No CNN Tonight de hoje a gente vai compartilhar a nossa paixão pela leitura, quem sabe inspirar quem ainda não é tão fã assim de ler. Com a gente, um advogado que também é apaixonado por livros, até criou uma conta no Instagram só para falar sobre isso, é o Pedro Pacífico. Ele escreve resenha, traz dicas de leitura lá no @bookster, que também tá no YouTube, e no podcast Daria um Livro. Pedro, é um prazer enorme ter você aqui. E eu queria saber mais um pouco sobre o seu trabalho, porque você tem um espaço para falar sobre isso. Como você criou? De onde veio a ideia de colocar isso publicamente? Bom, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês falando desse assunto que eu sou muito fã. O Bookster eu criei foi bem ao acaso, assim. Eu sou advogado, não tenho qualquer formação na área dos livros, na área de literatura, mas quando eu descobri a existência de perfis literários nas redes sociais, eu passei a ler bem mais. Assim, eu fui muito influenciado. Eu era uma criança e um adolescente que gostava de ler, mas eu não tinha aquele hábito de ler sempre, de saber o que ler. Então eu ficava recorrendo à lista de mais vendidos, achando que lá iam estar os melhores livros, e depois eu fui descobrir que não era bem assim. E aí, quando esses perfis literários eles acabaram me levando e me desmistificando um pouco alguns preconceitos literários que eu tinha, mostrando, né, o que eu podia... tinha muita diversidade na leitura, que eu tinha preconceito com clássicos, o que era errado e tal, eu fui lendo muito mais. E aí eu falei, se eu, um advogado, comecei a ler coisas tão diferentes, coisas que eu nunca imaginava que eu ia ler, então eu posso mostrar que qualquer um também pode, entendeu? Se eu não sou da área e tô descobrindo tanta coisa boa e tô me transformando com isso, eu quero mostrar que as pessoas também podem. E aí que eu criei esse perfil para falar sobre livros e compartilhar minhas experiências, né, como um leitor leigo. Isso é muito legal. A gente separou, claro, alguns dados para mostrar para vocês aqui ao longo do programa. Por exemplo, os brasileiros leem uma média de 2 livros e meio inteiros por ano, segundo a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. E aí, se a gente tem esses perfis que divulgam isso, Karnal, essa influência é muito positiva, né? É um mistério saber por que os livros são tão interessantes, mudam tanto a sua vida, ampliam tanto seus horizontes e são aproveitados por poucas pessoas. E nesse número, se você fizer destrinçar a pesquisa, incluem livros didáticos, incluem livros obrigatórios para vestibular e assim por diante. Enquanto que outros países, como França, por exemplo, a média de livros vai ser muito maior do que isso. Você vê num metrô, às vezes em Paris, as pessoas lendo. Mas a grande questão é, nós temos uma escola que desperta o prazer da leitura ou prepara grandes ementas para o vestibular? Nós temos pais que leem, professores que estimulam, nós temos uma política de barateamento dos livros, nós temos autores debatendo na televisão, como é comum em outros países. Então, eu nunca acho que seja culpa do jovem, da criança, do adolescente. Eu acho que é culpa nossa, professores, adultos, que não estimulamos. É preciso estimular, porque é muito bom. E é bom ter o Pedro, porque o Pedro não é um literato, como eu também não sou. Ou seja, se nós trouxéssemos aqui um profissional da leitura ou da escrita, você diria, bom, é como o seu personal ter corpo bom. Não, nós trouxemos alguém que, como eu, não vive da literatura e não é um literato, e mostra como a literatura serve para qualquer pessoa para crescer, expandir, ajudar. E, de novo, insistindo num ponto, a velhice de quem não lê é muito solitária. E tem, ainda nesse dado, né, você vê lá, 2 livros e meio inteiros por ano. Porque tem uma ansiedade também de quem começa a ler, que é aquela coisa do... Comecei a ler um livro, e aí eu não gostei, eu quero terminar, não termino, leio pela metade. E aí isso também dificulta um pouco a relação com o livro, né? As pessoas às vezes podem abandonar também nesse sentido. Então, é melhor ler pouco do que ler nada, Gabi?
Eu acho que com certeza é melhor ler pouco do que ler nada. Eu acho que esse dado esconde uma outra coisa, que é a concentração dos livros numa parcela da população, porque a gente está falando de uma média. Então isso significa que tem pessoas que leem muito mais do que 2 livros e meios inteiros por ano. E outras pessoas que não leem absolutamente nada durante o ano inteiro. Eu acho que essa questão da ansiedade para terminar o livro, eu tive um papo com o Pedro, a gente conversou muito sobre como a leitura, a gente vê um momento de incentivo à leitura, mas ela entrou nessa lógica da competição e da produtividade. Então as pessoas deixaram de encarar a leitura como um ato, uma atividade prazerosa, algo que deve ser desfrutado. E é claro que nem sempre vai ser assim. O Karnal diferencia muito aquela leitura por prazer da leitura técnica que a gente precisa de vez em quando para desempenhar um trabalho. Mas me incomoda isso, porque tudo bem se você deixar um livro pela metade. Não tem problema. Às vezes, aliás, você começa a ler um livro e ele não faz sentido para você naquele momento, mas você pode retomar a leitura anos depois. Aliás, ler um livro pela segunda vez anos depois pode significar uma compreensão absolutamente diferente, porque o livro é uma interação entre aquilo que disse o autor e a sua subjetividade. É uma troca. Então, acho que a gente precisaria encarar a leitura de uma maneira muito mais positiva, sem essa coisa de quantos livros você leu, essa competição de empilhar livros, sem ter quem leu mais. Mais uma tarefa para você ticar no seu dia. E eu acho que essa questão do abandono, a gente tem que entender 2 tipos de abandono. Tem um abandono porque você está lendo e aí você fica uns dias sem ler, aí você vai deixando de lado de forma involuntária, e tem aquele abandono que assim, tô lendo, não tô gostando muito, não é o meu tempo ideal para ler esse livro, vou abandonar, que eu acho que é uma coisa super válida. Ninguém precisa ficar lá, né? Tem tanta coisa boa para ler, vamos utilizar o nosso tempo para ler o que a gente quer. E eu acho que o principal problema desse abandono de deixar de lado aos poucos é o que está associado às pessoas que não têm o hábito da leitura, né? As pessoas me perguntam muito: como é que eu faço para ler? Porque é isso, eu começo o livro e não termino nenhum livro. E não é porque eu não estou gostando, é porque, às vezes, eu me vejo e parei de ler. Assim, o que eu falo que é um segredo, que eu acho que é um tema que eu bato todos os dias lá no Instagram, é que a leitura é um hábito diário. Eu acho que as pessoas não enxergam a leitura como um hábito porque acabam associando assim, leitura tem que ser uma obrigação negativa, chato. Mas não, eu coloco, né, aqui tem Dostoiévski, aqui tem literatura russa, literatura alemã, eu leio isso porque eu adoro, porque é legal. Então é um hábito como outros hábitos do nosso dia a dia que não estão necessariamente ligados a uma obrigação. E quando a gente coloca isso no nosso dia, você não vai ter aquele problema de ficar 2 dias sem ler, e aí você vai pegar o livro de novo, tem que voltar 1000 páginas, não lembra onde parou, né? Você não desanima, você mantém um ritmo. Então acho que isso de ler um pouquinho todos os dias, e aí eu digo um pouquinho, 15, 10 minutos já é o suficiente, você consegue construir o hábito de uma forma muito interessante, e se nos primeiros dias você vai precisar se esforçar um pouquinho mais, depois daqueles 21 dias que os que estudam comportamento dizem que você precisa de 21 dias para construir um hábito, depois daquilo você não consegue mais ficar sem. E o hábito é diferente, né? O seu hábito é diferente do outro. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu estou aqui quase todos os dias com a Gabi e o Karnal, que leem não sei quantos livros. Apesar de ler muito, eu falei meios, 2,5. Eu acho que eu coloquei um extra. Você tudo bem, mas é um trava-línguas ali. 2,5, tá, livros gente? Mais da metade. É que às vezes eu começo, Mas é isso, porque se você se coloca ao lado de pessoas que leem muito, muitas vezes você sente aquela pressão do eu quero ler esses 5 aqui, no mesmo dia. Mas e às vezes o cada mundo te cobra Exatamente. nesse sentido, como se houvesse uma diferenciação entre indivíduos. Então se você lê rápido, você é melhor. E você pode ser só uma pessoa que tem o hábito há mais tempo, então você desenvolve mesmo a sua capacidade de leitura. É treino. E a gente faz a brincadeira até com o Karnal, do tipo, Karnal, quantas horas tem o seu dia? Porque não é possível, né? O Karnal lê, vê série... Mas ele dorme pouco. Essa é a surpresa dele. E lê 150 páginas em 5 minutos? Em média. Não dá pra se comparar ao ritmo de Leandro Karnal lendo, mas você lê bastante e lê rápido, Karnal. Eu leio bastante, depende do livro. Como eu sempre digo às pessoas, quando eu leio um romance fácil ou uma biografia bem escrita mais rápida, acabei de ler a biografia de Santo Antônio, que saiu pela Planeta, então eu leio em um dia e meio. Agora, um livro do Hegel, eu já levei 6 meses para ler Hegel. Não tenho certeza se entendi, mas eu levei 6 meses para ler. Hoje pela manhã eu corri escutando o audiolivro de Dom Casmurro, como eu já tinha escutado Memórias Póstumas, livros que eu li há mais tempo. Então, aproveitar o tempo. E, de novo,
Nós temos maus hábitos. Professores, como eu, chegam da faculdade e dizem: essa é a carga de leitura. Carga é negativo. Você não diz, esses são os livros que vão libertá-los das trevas, da ignorância, esses são os livros que vão fazê-los alcançar o conhecimento. Não, é a carga de leitura. Os alunos pegam aquela lista, suspiram fundo e vão para a carga de leitura. Toda a diferença. E você já trata como obrigação e não como prazer, né? Como se fosse mais uma tarefa no seu dia. Bom, eu sei que tá todo mundo querendo conversar bastante, porque é um assunto que vocês todos são muito apaixonados, mas vamos continuar aqui, porque tem muita coisa pra gente mostrar pra vocês. Vocês aí que participam sempre na hashtag CNN Brasil Tonight, acompanha a gente em todas as nossas redes sociais, porque olha só, uma boa surpresa para os leitores é a recuperação do setor mesmo no meio da pandemia. No começo do ano passado, o mercado de livros sofreu, assim como os outros setores da economia, perdas significativas no faturamento. As lojas fecharam, né, por causa das medidas de distanciamento social. E aí, o que a gente viu acontecer? Muitas delas sobreviveram só com as vendas pela internet. Quem estava isolado dentro de casa, o que fez? Recorreu, então, à companhia de um bom livro. Com o passar do tempo, a procura por livros disparou. Vamos ver agora alguns números na tela. Dezembro bateu recorde de volume de vendas, quase 5 milhões de livros. Esse número é quase 8% maior na comparação com o mesmo período em 2019. Em 2020, foram comercializados quase 42 milhões de exemplares. Isso representa um aumento de quase 1% em relação ao ano anterior, quando foram vendidos ali pouco mais de 41,50 milhões. Esses números quebradinhos a gente fica na dúvida, né? Quase 42, mas enfim, você viu aí na tela os números. Pedro, você sentiu no seu público um impacto assim da pandemia, das pessoas procurarem boas histórias para passar pelo isolamento? Senti bastante. Eu acho que não é nem também só procurar boas histórias, é procurar bons hábitos. Quando a gente se vê dentro de casa, né, preso em casa sem poder sair, a gente acaba tendo um tempo que a gente não tinha para ficar com a gente mesmo, para ficar com os nossos pensamentos. E aquilo incomoda, né? Quando a gente está deixa a cabeça assim, sem ter muito o que fazer, vem aquelas angústias, aqueles medos, aí a pessoa precisa pensar, não, preciso fazer alguma coisa aqui, então eu vou desenvolver meus hábitos. Vou fazer yoga, vou ler livros, e a pessoa quer desenvolver hábitos saudáveis, porque também começa a refletir sobre o que eu estou fazendo na minha vida, né? Agora que eu parei e estou respirando, o que eu estou fazendo? E aí acho que a leitura entra como uma opção de um hábito saudável que as pessoas querem desenvolver, mas aí o problema que aparece mas por onde começar a desenvolver? Porque não existe muita referência hoje sobre livros, né? Não é que nem a leitura não faz parte do nosso dia a dia, não é um assunto, isso para mim é o principal problema da falta de leitores no Brasil, ela não é um assunto que está, né, presente na roda de conversa dos amigos, na sala de almoço de domingo com a família, no trabalho, ninguém fala, né? Ninguém pergunta qual é o último livro que você está lendo, e eu digo isso porque eu vim de um mundo que era zero literário. Eu caí agora de paraquedas, mas eu não falava de leitura com ninguém. Isso era porque eu era uma pessoa que lia, entendeu? E se você vê, então, que as pessoas não falam de leitura, por exemplo, como falam de seriados, você sabe todos os seriados, ainda que você não assista, você sabe os principais. A pessoa não sabe por onde começar a ler. E aí ela vai, às vezes, numa loja, pega aquela estante com os best-sellers e acha que aquilo são os melhores livros. E acaba comprando e acaba, muitas vezes, não gostando da leitura, porque aquilo é um tipo de leitura que acaba sendo voltada para uma geração que quer otimizar o tempo a qualquer custo. Então não pode se dar o luxo de ter uma leitura por prazer. Por isso que vem o grande problema também, que é ficção é perda de tempo para a grande maioria das pessoas, né? E aí você demora muitas vezes para dar a segunda chance para a leitura, né? Porque você teve esse primeiro contato. Eu sei que a Gabi tá querendo falar muito, a gente já vai falar sobre os seus livros. Olha aqui, ó, quantos livros a Gabi trouxe, quantos livros o Karnal trouxe, quantos livros o Pedro trouxe. Eu também trouxe alguns aqui pra gente mostrar pra vocês aqui ao longo do programa. Só que dentro desse tópico do setor, a gente vai ouvir agora o Marcos da Veiga Pereira, que é presidente do Sindicato Nacional dos Editores de Livros, sobre como o setor se comportou ao longo do ano passado. Olha só. Primeiros 90 dias o mercado sofreu muito. A gente teve quedas aí que chegaram a quase 50%. Mas a partir de junho, com normalização, enfim, as pessoas se acostumarem um pouco a esse novo normal, elas começaram a consumir mais livros. O canal online foi fundamental para que isso se viabilizasse. A gente teve muitas promoções em julho, em agosto. A partir desse momento, a gente começou a ter a reabertura gradual das lojas físicas e foi muito surpreendente e muito positivo ver
como a gente chegou no final do ano praticamente com o mesmo resultado do ano passado. Agora tem duas observações. O Marcos diz, ano passado, ele está falando de 2019. Outra informação importante é que a venda de livros em número de exemplares foi maior em 2020, mas o faturamento do setor ficou um pouquinho abaixo do que tinha sido registrado um ano antes. O Pedro falou sobre o primeiro contato com o livro. A gente também pode dar algumas dicas de como ter esse primeiro contato, né, Gabs? Eu acho algumas coisas muito interessantes. Quando você falou da solidão da pandemia, e já que a gente está falando de livro, me lembrou um trecho do Schopenhauer no Aforismos para a Sabedoria da Vida, que ele diz: e o tolo vestido de púrpura, quando sozinho entregue a seus próprios cuidados, geme sob o peso irremovível da sua pobre individualidade. Então a leitura é um jeito da gente engrandecer a nossa individualidade. E aí você diz, a gente não conversa sobre o assunto. Quando eu pensei em criar o meu Clube do Livro, eu falei que todos os leitores estão sempre à procura de interlocutores. Com quem que a gente pode conversar? Então, formar um grupo de leitura com seus amigos pode ser uma estratégia, buscando algumas referências por onde começar. O Karnal já falou em outras oportunidades, a gente estava conversando aqui sobre a questão de, se você ainda não está acostumado com textos longos, né? Tudo bem, pode buscar textos mais curtos, pode procurar contos. Uma outra questão fundamental é que, para a gente exercitar esse hábito da leitura, a gente vai precisar lidar com o problema da pós-modernidade, que é o foco, né? Tem muita coisa com a tecnologia tirando a nossa atenção o tempo todo. E eu acho que aí encarar a leitura como um momento de prazer, encarar a leitura como um momento de evolução mesmo, e se dedicar integralmente para aquilo faz toda a diferença. Pode ser por pouco tempo, não tem problema. E por isso que eu acho que é pouco produtivo que se divulgue a leitura com esse padrão de produtividade, porque a pessoa que se impõe uma meta muito ousada, ela se frustra e decide. Então, se você ainda não tem esse hábito, comece com pouco. E já que o Karnal falou dos professores, a minha paixão por Fernando Pessoa, ela se desenvolveu a partir de um professor que entrou na sala de aula recitando Lisboa Revisitada, e ele sentia aquilo de forma visceral. Isso que a leitura traz. Ficção não é perda de tempo, porque ficção te permite, a partir da descrição das personagens, entender o outro. Uhum. E não existe coisa mais valiosa do que você compreender as pessoas que vivem, que são diferentes de você. E é o que a gente sente quando ouve você fazer isso. Então, eu sou uma apaixonada. Inclusive, você fez isso numa entrevista com o Karnal, né? Eu lembro. Eros e Psique, que são paixões que ampliam sua vida profissional, sua vida pessoal. Eu já disse várias vezes, quanto mais interesse eu tiver, mais interessante eu me torno. Nós recomendamos sempre, não sendo especialistas em literatura ou introdução à leitura, que se comece com contos. A Gabi trouxe Machado, eu trouxe Clarice Lispector, pequenos contos. Ache o seu autor. Há contos russos, contos americanos, curtos. E você vai descobrir que a experiência do conto é a experiência de uma sentada de leitura. Os contos podem ser muito curtos, podem ser um pouco maiores, mas mais importante, se você comparar esses... Eu trouxe um dos volumes da Democracia na América, eu dei aula sobre ele durante 30 anos. O padrão de discussão sobre os limites da democracia no século XIX de Tocqueville, que era um nobre conservador francês em visita aos Estados Unidos, comparado com o que aparece nos tweets sobre política, é a diferença que vai da bactéria para um literato. Então, quando você lê uma coisa dessa, você olha para aquelas discussões no Twitter, você diz, meu Deus, que horror, que absurdo. Quer dizer, que raso, porque aqui ele está discutindo, na década de 1830, ele está discutindo o problema da maioria, a ditadura da maioria, o problema da eleição, os grupos de pressão, se as mulheres são mais livres hoje com a democracia do que eram nas aristocracias. É muita coisa, há mais de 100 anos. Então é isso que provoca a leitura. Você passa a habitar um novo mundo, mas uma advertência. Quem lê muito e lê entendendo e gostando vai ficando seletivo e um pouquinho mais exigente quanto a amigos, festas, programas vistos na televisão. Vai assistir ao CNN Tonight, sempre. Exatamente, agora, vai acabar aqui. O Karnal trouxe exemplos de alguns livros aqui. A gente lembra de um que virou best-seller no ano passado, o Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro, filósofa, ela que já participou várias vezes aqui com a gente do programa, foi campeão de vendas no site da Amazon e o 12º mais vendido em 2020, segundo um levantamento da Nielsen Bookscan para o Sindicato Nacional de Editores de Livros. Inclusive, levou o prêmio Jabuti na categoria Ciências Humanas. A gente conversou com a Djamila sobre isso, olha só. Eu não sei se eu esperava ser
Na verdade, fico feliz em ser, sobretudo abordando os temas que eu abordo, falando de teoria racial crítica, de teorias feministas. Enfim, sou mestre em filosofia política, eu trabalhei muito isso na minha dissertação de mestrado. Então, quando eu escrevi o meu livro, o primeiro livro, Lugar de Fala, eu trago muito da minha dissertação de mestrado, mas de uma maneira mais acessível. Porque, para mim, é muito importante que as pessoas que tiveram acesso à academia ou não possam compreender os conceitos ali trazidos, assim como no Quem Tem Medo do Feminismo Negro e, sobretudo, no Pequeno Manual Antirracista, né, que é o meu livro mais vendido atualmente. E que nesse livro eu uso uma linguagem bem didática, acessível. Eu fico super feliz em saber que esses livros estão sendo utilizados em escolas, em coletivos, porque ampliar a discussão é fundamental, né? Romper com essa visão de que esses temas só são para quem está num certo ativismo ou na academia, né? Trazer essa reflexão dessas opressões estruturais e quanto que isso é importante para todos e todas. Então, sem dúvida nenhuma, ser uma best-seller contribui para esse debate, porque amplia a discussão, fura bolhas e leva, né, esses tipos de pensamentos a pessoas que muitas vezes não teriam acesso a essas discussões. Eu acho, sobretudo, que é digno de nota ser uma best-seller no Brasil, escrevendo não ficção. Né? Ser uma best-seller no Brasil, uma mulher negra, num país, né, que carrega todo esse histórico e que nós fomos alijadas de uma série de direitos, ser uma autora negra, best-seller de livros acadêmicos, é algo assim incrível e que me deixa muitíssimo feliz e com certeza nesse país é algo digno de nota e até histórico. Nos deixa muito felizes, né? A Djamila, de fato, é best-seller merecidamente e com toda a simbologia que isso carrega, como ela mesma descreveu. E ela fala sobre ampliar a discussão. Eu gosto tanto do Pequeno Manual Antirracista, porque, de fato, é um livro fácil de entender e que propõe uma discussão fundamental, que uma vez eu fiz uma ação de comprar o estoque da Companhia das Letras e disponibilizar um código para que as pessoas pedissem o livro gratuitamente. E disponibilizei para os meus seguidores. E o mais legal foi o pessoal respondendo, dizendo o seguinte: olha, eu pensei em usar o código, mas aí eu me dei conta que eu poderia comprar. E ao me dar conta de que eu poderia comprar, eu não só comprei um livro para mim, mas eu comprei um outro livro para também deixar em algum lugar, para que um leitor que não tem a mesma condição possa desfrutar dessa leitura. Isso é muito legal. E eu, sinceramente, acredito que a leitura, por essa nossa... pelo enriquecimento da capacidade de olhar para o outro, e eu acho que a ficção traz muito isso. Ela nos permite desenvolver essa empatia. Totalmente. E acho que até a gente consegue ler um livro da Djamila e entender muito sobre conceitos relevantes do racismo. Isso a gente também consegue ver em paralelo na ficção. Então, tem até um livro que eu sei que a Djamila recomenda muito, que é O Olho Mais Azul, da Toni Morrison. Que é isso, você enxerga, né, a partir da perspectiva daqueles personagens, a realidade do outro. Uma realidade que está muito distante da nossa. E até a gente fala assim, vou me colocar no lugar do outro. Na verdade, a gente vai se aproximar do lugar do outro, porque a gente nunca vai viver o que o outro realmente viveu, né, o que sofreu. E eu acho que essa aproximação que a leitura e a literatura permite, ela contribui muito para transformar o cidadão mais tolerante com o outro. Eu acho que mais que isso, ele faz com que ele compreenda o outro e a consequência dessa compreensão é o respeito. E compreenda a si mesmo. Né? Exatamente. Quando a gente tem que se deslocar para o outro num livro, a gente passa necessariamente por um processo de autoconhecimento, que isso, para mim, é o maior poder de transformação da leitura. Sim. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai incluir vocês aí na nossa conversa. Como sempre, a gente pede participação nas nossas redes sociais. E na pandemia, teve uma coisa que virou febre, que foi a estante de livro da galera. Então a gente pediu para vocês, nossos seguidores lá no Instagram, mandarem pra gente fotos das estantes de livros que vocês têm na casa de vocês. Vamos ver algumas? A primeira é a da Beatriz Neves, de São Paulo. Conheço. Você conhece ela? Sim, tá no meu clube. É minha seguidora antiga, super próxima de mim. Olha que estante legal. Vamos ver a do Bruno Rodrigues, agora também de São Paulo. Nossa, gente, eu preciso enxergar melhor de longe. Você tá conseguindo identificar alguma coisa ali, Karnal? Os títulos, não. Vamos ver agora da Débora Carvalho. Ela é do interior de São Paulo, de Campinas, também participou da brincadeira. Ela fez uma montagem ali, né?
Muito legal, gente, vocês mandando fotos pra gente aqui da estante de livros, porque virou quase que, né, teve galera até que fez uma estante falsa, né, porque mas virou um sinal de... Isso é representativo de um problema, porque não dá pra estante de livro entrar nessa lógica do consumo, não é só comprar o livro, né, precisa desfrutar dele, não adianta a estante decorativa. Pode ter um Kindle e ler tudo pelo Kindle, ler muito, e né, a estante não quer dizer nada, mas falando em estante, eu fiz um negócio que foi bem legal ano passado, que eu tinha visto já outros perfis fazendo também, e fiz igual, que eu peguei a minha estante, tirei uma foto, e aí eu tirei todos os livros escritos por autores homens, e deixei só por autoras mulheres. Eu vi, foi maravilhoso. E aí você vê, é um baque, que é um vácuo. Você fala assim, gente, eu fiz isso para querer estimular as pessoas a pensarem na importância da diversidade na leitura. O quanto, de forma inconsciente, a gente acaba comprando muito mais autores, homens, brancos, que vêm daquele eixo Europa, Estados Unidos, né? E aí a gente tem que pensar quando a gente está comprando um livro. Eu acho que o papel de um bom leitor não é só um leitor que lê muito, mas é o leitor que parte antes mesmo da leitura, né? Nesse momento da escolha do livro. Eu acho isso muito importante. Realmente, muito importante. A gente precisa conversar mais sobre isso, mas daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente vai lançar a polêmica. Aquela coisa, fala e sai correndo? Livro de papel ou e-book? Calma, não respondam. A gente vai saber a resposta de cada um daqui a pouquinho, não sai daí. De volta, olha só que bancada bonita a nossa hoje, junto com o telão, a gente vê livros por toda parte, gente. Pedro com a gente hoje, vai ficar aqui com a gente na nossa conversa até o fim do programa. A gente está falando sobre como se apaixonar pela leitura, pelos livros, sempre com você na hashtag CNN Brasil Tonight. Bom, nos últimos anos a gente viu uma grave crise atingindo as livrarias famosas aqui do país. Lojas gigantes pararam de funcionar e aí, claro, muitos leitores ficaram com aquela saudade. Mas tem empresário corajoso no meio de tudo isso, ou melhor, empresárias. A aposta delas foi ir na contramão desses grandes negócios e abrir uma pequena loja de rua. A gente conversou com a Roberta Paixão, uma das donas da livraria Mandarina, que abriu as portas em 2019 aqui na cidade de São Paulo. Olha só. Se por um lado as grandes livrarias do século passado estavam fechando as portas, os leitores continuavam comprando livro. Os leitores não vão sumir, então precisa ter livraria na cidade. Só que aquele modelo antigo não dava mais certo, estava muito superdimensionado. Então o que a gente pensou? Que era interessante entrar no mercado com uma livraria enxuta, pequena, um lugar onde você pode escolher o livro a dedo, porque ele foi escolhido a dedo pelos livreiros, com um nicho muito específico. Aqui na Mandarina, por exemplo, a gente trabalha com literatura e humanidades, ciências humanas, e infanto-juvenil. A gente dá espaço para as editoras independentes. A nossa curadoria é essa. Fora isso, uma livraria menor, ela também promove os encontros entre as pessoas, coisa que o algoritmo dos grandes sites não conseguem promover. Esses encontros, não só entre as pessoas, como as pessoas e os livros. Eu acho que é muito importante existirem pequenas livrarias. É uma experiência que eu tenho no exterior, livrarias especializadas. Já frequentei livrarias de história, livrarias de teatro, livrarias de arte, mas também vejo sentido em grandes mega stores, onde você leve crianças que vão também correr, vão sentar em puffs, vão ler. Aquelas livrarias em São Paulo, por exemplo, que eu conheço, que faz sessões de leitura, uma área infantil. Eu tenho uma crença quase mágica, né? Então expõe as pessoas aos livros, expõe as pessoas a que comprem na internet, ao vivo, com curadoria e assim por diante. Tanto faz, quer ler em papiro, em pergaminho, quer ler em papel, quer ler num aparelho, tanto faz, não importa o suporte, importa a leitura. Existem 3 perfis de leitores, segundo Alberto Mangel. Ou é a torre, o leitor que se refugia no livro, ou é a traça, o leitor que vai para a biblioteca, ou é o viajante, o leitor que aproveita nisso para ir a lugares distantes. De qualquer jeito, depois que você mergulha em uma leitura boa, bem feita, bem realizada de um grande autor, você é completamente diferente. Você é outra pessoa, com mais vocabulário, mais ideias e com uma visão do mundo completamente diferente. Essa experiência da livraria é uma delícia, você parar numa livraria, mas entra naquela questão que a Gabi sempre traz também. Uma vez eu fui tentar fazer isso, eu senti culpa
Porque eu falei, eu tinha que estar em outro lugar. Você tem que estar produzindo, e aí você... Ai, gente, que vida É muito chato, né? A gente precisa desfrutar. O canal foi falando das livrarias, eu fui pensando nos programas pós-pandemia no Brasil e fora do Brasil. Mas a livraria Lelo, no Porto, que é a coisa mais linda. Tem uma livraria super famosa também em Buenos Aires. Aliás, Buenos Aires tem muitas livrarias. Ateneu. Na Rua Florida. E no Rio de Janeiro, o Gabinete Português de Leitura é uma das coisas mais lindas que eu já vi. Eu lembro de entrar no Gabinete Português de Leitura e ficar, assim, alguns minutos absolutamente extasiada. É lindo demais. E a gente precisa desfrutar desses momentos, sabe? E você introduz uma outra questão, que são as bibliotecas. Além das livrarias, Sim. O Real Gabinete é maravilhosa. A nossa Biblioteca Nacional, com tanta falta de verba, com funcionários heróicos lutando lá com goteira, com fio problemático. Nós temos a livraria do Mosteiro de Mafra, em Portugal, né, que é extraordinária também. Nós temos a livraria Trinity College, em Dublin, onde eu estive há 3 anos. E, assim, são lugares um pouco estetizantes para o livro, um pouco estetizantes. Eles têm uma magia muito grande, mas o livro em si, pego na mão, você num canto, com uma xícara de chá, lendo calmamente, gente, é uma revelação. A definição da perfeição esse programa, eu também amo. Assim, se ainda tiver uma chuvinha lá fora, nossa, não tem coisa gente, melhor. a gente tá aqui falando sobre como se apaixonar pelos livros. O Karnal já trouxe um pouco a discussão, né, do e-book ou do livro físico. Vamos ouvir mais uma vez o Marcos da Veiga Pereira, que é presidente do Sindicato Nacional dos Editores de Livros, explicando por que esse formato digital ele é tão atrativo. Olha só. Evidentemente que a comodidade, a facilidade, o preço... E fica muito claro que o e-book é uma alternativa muito válida, né? O e-book ele tem um papel fundamental dentro da indústria. Eu acho que ele não compete com o livro físico. Eu acho que a pessoa pode ler um livro em e-book e gostar tanto desse livro que ela vai querer ter esse livro na sua estante e ela vai comprar o livro. Então, assim, eu fico... Foi muito bom a gente ter finalmente um crescimento expressivo disso. É uma forma de lançar novos autores, é uma forma de torná-los conhecidos. Eu acho que esse foi um grande movimento, um grande ganho. Essa discussão do livro físico, do e-book, é uma discussão que eu imagino que as pessoas jogam muito para você lá no perfil, né, Pedro? Como você se posiciona dentro disso? O que você responde para as pessoas? O que importa é ler? Exatamente. As pessoas acabam tendo um pouco de medo de pensar, será que isso está contando como um livro, né, normal? Até a questão do audiobook acaba surgindo. E como o Karnal falou, o que importa é a leitura, né? Não importa a fonte, o meio. Se para você é uma questão de, né, facilidade, se você prefere ter um tablet, né, um reader para você ler e você acha confortável, isso não tem problema algum. Tem gente que quer ficar mais apegada no livro físico. Eu gosto de misturar, por exemplo, né, não tem uma resposta certa. Eu acho que vai muito de cada leitor experimentar e acabar decidindo o que prefere, né? Eu não acredito muito que o livro físico vai acabar, como algumas pessoas falam. Eu acho que tem um mercado e um público que quer continuar consumindo o livro físico, né? Eu também me enquadro como eu tô aqui desses, assim, ó. Se depender de mim... Sua estante é gigante, que eu já vi. Enorme. E ela fica que nem uma criança na frente, assim, ó. Não, rabisca tudo. Aliás, essa é outra polêmica, né? Eu até peguei aqui, ó. Olha lá. Cadê? Karnal, você é desse time aqui? Não? Tudo anotadinho. Os livros saem virgens. Sério? Das minhas mãos. Sério? Eu tenho alguns livros que eu usei em sala de aula muito anotados, mas são pouquíssimos. Em geral, eles são intocados para mim. Quando muito, às vezes eu coloco um carimbo para dizer que é meu, às vezes. Mas escrever um ex-libris, usando uma expressão mais... Mas escrever no livro, eu acho uma profanação de um relicário. Eu tenho uma história, então, para contar porque eu escrevo no livro. Posso? Vai. Eu comecei a ler... porque eu peguei os livros do meu pai. Todo mundo já sabe, meu pai faleceu quando eu era nova. E só eu sei o quanto eu procurei uma anotação. Então eu não só anoto aquilo que eu considero importante, grifo as partes que eu mais gosto, mas eu anoto onde eu estava.
eu anoto quando eu terminei. Eu faço quase como um diário, porque eu penso que se ele tivesse feito isso nos livros dele, eu conseguiria conhecê-lo melhor, não só pelo conteúdo, mas por aquilo Você que lê ele com deixou ele, anotado. né? Eu não rabisco muito, mas eu deixo esses post-its, sabe? Né? Faço marcações, é uma forma de... Nossa, mas é muito bem feitinho. Então, muito organizado, né? Aqui, ó. São Me deu até um fininhos. negócio quentinho aqui. Até ó, uma de dica ver. muito boa que eu faço. Olha! Eu tiro esse filetinho, né, o bolinho de post-its e coloco no final, na terceira capa. E aí você vai lendo, você vai puxando e marcando. Uma vez eu tentei fazer, sabia, Pedro? Com a sua dica, só que não deu muito certo. Muito organizadinho, Nossa, eu gente. amo isso. Bom, quero lembrar vocês que estão aí que a gente está em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Dá para seguir a gente no @CNN Brasil Tonight. No Twitter o perfil é um pouquinho diferente, @CNNBR Tonight. Aí ao longo do programa a gente coloca o QR Code aqui no cantinho da tela para você apontar a câmera do teu celular e correr direto lá para as nossas páginas. E o que a gente faz lá nos nossos perfis nas redes sociais? A gente pede a participação de vocês. A gente perguntou então no Instagram, qual é o seu livro de cabeceira? Vou ver aqui algumas respostas. Professor Silvio Filho, atualmente o Dilema do Porco Espinho alternando com a Divina Comédia. Sou eu. Nossa, sou eu, o Dilema do Porco Espinho. Pri Souza, A Insustentável Leveza do Ser. Adoro. Eu trouxe, Rodrigo Santos, O Antifrágil. Charlene, Mulheres que Correm com os Lobos. Jerusa, Ensaio sobre a Cegueira. Eu gostei da Mirizan, Qualquer um do Carnal. Qualquer um do Carnal. Eu também gosto desse. Eu gosto muito, Mário, da expressão em inglês, pillow book. Não é um livro de cabeceira, é um livro de travesseiro. E um livro, e eu que não sou religioso, agora eu comprei a mais recente, um livro para reler sempre, porque toda a nossa literatura ocidental, você não vai entender Esaú Jacó do Machado de Assis, a Divina Comédia, você não vai entender toda a literatura ocidental sem a Bíblia. Um livro com muitos livros, diferentes autores, fascinante. Acabei de reler um dos livros que eu mais gosto na Bíblia, que é o livro de Jó, que eu queria comparar os discursos dos 4 amigos. Então, isso é muito, muito importante. Ah, mas não sou religioso. Morra. Isso aqui continua sendo importante. Morra. A sua fé não muda o mundo. Então, a Bíblia continua sendo muito importante. Ah, Leandro, eu devo ler Marx? Claro que deve. Marx é fundamental para a cultura ocidental. A Bíblia também são autores diferentes, textos diferentes para formar repertório, não para reforçar o seu narciso. É isso que é importante dizer. E tem gente também que sai por aí difundindo as ideias que estão nos livros sem terem lido os livros. Aí fica pior ainda, porque aquele que diz eu não sou religioso, então não lerei, esse tem que ler. Mas a pessoa que, né... Porque o ideal é a gente conhecer a ideia que está no livro e não serve só para a Bíblia. Estamos falando qualquer coisa, gente. Agora, nunca é tarde para começar a ler, mas para as crianças a leitura é um hábito que quase, né, dá asas à imaginação. Só que nem sempre é fácil convencer as crianças a trocarem o tablet, por exemplo, por um livro. Vamos ouvir agora o premiado escritor Pedro Bandeira. Ele fala sobre a importância de apresentar a leitura justamente nessa época, durante a infância. Olha só. Se eles não foram incentivados antes no colo da mamãe, do papai, da vovó, ouvindo histórias, ouvindo acalantos, e depois ouvindo livrinhos coloridos sendo lidos para eles, com muito amor, com muito carinho, se eles chegarem na adolescência ainda com dificuldades para ler, o trabalho é um pouquinho mais difícil, mas ainda é possível. Os nossos professores fazem um enorme esforço, tá? E nós fazemos também. Agora, gostaríamos sim que a família já tivesse introduzido antes deles serem jovens, essas crianças para o lindo mundo da literatura, que é o mundo da fantasia, o mundo dos sonhos, o mundo da satisfação de nossas emoções, de nossos medos e de nossas esperanças. Porque sempre é bom esperar, porque no fim tudo vai dar certo. Gente. É ótimo, agora, né? falando sobre infância, por exemplo, eu, dentro dos meus livros aqui, eu trouxe Harry Potter. Existe uma questão, Pedro, eu queria ouvir vocês sobre isso, que importa o livro que você lê? Porque, por exemplo, muita gente às vezes olha e fala, Harry Potter, nossa, gente, não. Entendeu? Existe um preconceito com o que você lê e tem que existir esse preconceito? Existe um grande preconceito, até há quem divida, né, alta literatura com baixa literatura. Para mim, não existe muito essa distinção. Eu acho que a gente tem que ler o que nos dá prazer
E lógico que é muito importante a gente sempre se esforçar para diversificar a nossa leitura. Então, ainda que eu goste muito de Harry Potter ou literatura fantástica, né, vou tentar ler um pouco de clássicos, vou tentar ler um pouco de literatura contemporânea nacional. É muito importante a gente expandir o nosso acervo assim, de leituras. Mas não há problema algum em você ler qualquer tipo de leitura. Eu acho isso muito importante e acho importante a gente passar essa ideia para as crianças desde então. Porque há quem critique Harry Potter, mas Harry Potter formou muitos leitores, né? Foi muito importante para toda uma geração. Então, se a gente conseguir... Porque vem aquela ideia, né? Leitura por prazer mesmo. Não é que você está lendo para tirar um conhecimento específico daquele livro. Você está lendo como um momento seu, né? De autoconhecimento, de conhecer o outro. Então, se aquilo te faz bem, se é um tema que te interessa, né? Vai lá e ler sem parar. Como eu nasci, Pedro, antes do professor Dumbledore, quando eu comecei a ler, não havia Harry Potter, a gente lia, por exemplo, Tistu, o Menino do Dedo Verde, do Maurice Druon. A gente lia Richard Bach, Fenão Capelo Gaivota, né? A gente lia livros que hoje, se eu fosse ler, acho que eu acharia menos O Pequeno Príncipe, toda a coleção da Agatha Christie, né? Monteiro Lobato para crianças, todas essas coleções formaram o hábito de leitura. Agora, não se dê a uma criança a Montanha Mágica do Thomas Mann. É muita gente tossindo e não morre. O Canal já falou que é bom para dormir, né, Canal? Então, não se dá para criança. E também não se dá para criança livro que traduz muito preconceito. Então, para um historiador, ele vai ler Mein Kampf do Hitler. Uma criança, não. Porque além de ser um livro muito mal escrito, você precisa de preparo histórico para responder aquela bobagem. Então, todo livro é bom, mas a distinção entre remédio e veneno é a dose. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre as livrarias, porque a gente lembra, né, que as compras online foram essenciais para garantir a sobrevivência delas. Muita gente aderiu a isso, agora prefere comprar pela internet. Mesmo assim, os donos de livraria insistem que as lojas físicas são fundamentais. Vamos ouvir mais uma vez a Roberta Paixão, que é uma das proprietárias da Livraria Mandarina aqui em São Paulo. Olha só. A livraria física, ela promove a leitura porque, além de ser um espaço de troca entre os livreiros e o cliente, entre os clientes e os clientes também, dando dicas de novas leituras, do que leu. A gente também recebe muita dica dos clientes, né, para ter aqui dentro da livraria. A gente promove a leitura fazendo lives com escritores. Aí sim a gente usa as redes sociais, né? Aí a gente usa a plataforma online muito forte, fazendo lives com escritores, com pensadores, instigando o leitor, né? O espectador, com novas ideias, com novas opções de leitura. Também temos cursos de literatura, de filosofia, de ciências sociais. Então, assim, a livraria física, ela é um manancial de conhecimento, ela é um espaço onde as pessoas podem adquirir conhecimento. É um espaço de conhecimento de troca, né? Vamos ver, então, mais estantes de livros de vocês aí que mandam aqui para as nossas redes sociais, que acompanham a gente. A Juliana a Juliana sempre participa. Também conheço muito. É a gente botar ali participe, a Juliana tá no rolê. Ela Quero de dizer que eu lembro de todos vocês, tá? Sempre. Vocês estão na minha mira. Curitiba, olha lá a estante dela. Achei organizada, né? E bonita. Bonita, com plantas. Vamos ver o Marcos Furtado agora que mandou de Cruz Alta. Bonita também. Nossa, muito. Gente, vocês são todos muito organizados. Andrian, essa mais minha. Vocês estão muito organizados. E o Rafael Belém, que mora em São Paulo. Vamos ver. Gostei também. Nossa, eu vou pra casa arrumar minha casa ali, já. A mesinha do lado, então tá bem, decorativo, bem fácil. Né? Além de tudo, o livro é decorativo. É lindo, maravilhoso. né? Eu acho lindo. Mas, infelizmente, é muito pesado. Quando você se muda, você descobre que livro é muito pesado. Sei bem. Se arrepende um pouco, né, das E eu tenho alguns repetidos. Então, por exemplo, Ressurreição do Tolstói, que tá aqui... Você gosta de ler mais de uma vez, né? Não, eu tenho em russo. Pergunta, Gabriel, sabe, consegue ler? Não. Claro que não, mas comprei porque eu achei... Uma relíquia. Bom, gente, olha só, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas no próximo bloco, pega uma caneta aí pra anotar, que a gente vai dar um monte de dica de livro. Vamos dar uma passeada aqui por essa bancada com os livros que o Pedro, Karnal, a Gabi e eu trouxemos. Então não sai daí que a gente volta já já. CNN Tonight de volta. Hoje a gente está falando sobre livros, como se apaixonar pela leitura.
Pedro tá com a gente desde o começo do programa falando sobre isso, vai ficar até o fim. Tem mais coisa pra gente conversar. Esse livro a gente vai acabar. Um assunto que, como vocês podem ver, a Gabi tá aqui assim, ó. Adora. Tô super feliz. Sim, bom, eu tô uma criança feliz nesse assunto. Tô quase... Bom, outros formatos para a gente conhecer novas histórias, como o Pedro já disse, é o audiolivro. Cada vez mais gente tem se interessado por ouvir a voz dos personagens. Vamos ouvir mais uma vez o Marcos da Veiga Pereira, que é presidente do Sindicato Nacional dos Editores de Livros. Ele acredita que o audiolivro tem tudo para conquistar os brasileiros. Olha só. Um formato que ainda é muito incipiente no Brasil, que é importante, principalmente nos Estados Unidos, no Reino Unido e boa parte da Europa, é o audiolivro. Ele ainda está engatinhando por aqui. O audiolivro, a gente tem que lembrar que é um formato diferente, né? A própria percepção sensorial é diferente. E a produção é muito mais sofisticada. Eu costumo comparar o audiolivro com as antigas radionovelas. Você precisa ter bons locutores, você precisa ter uma boa direção de arte para que você atraia, da mesma maneira, agora o leitor/ouvinte. E posso falar até em termos de acessibilidade. Então, por exemplo, meu pai, que é deficiente visual, gostava muito de ler quando enxergava, lia jornal e tal. Então, é uma opção também nesses casos. Você já tem audiolivro que você fez dos seus livros? Já gravei 2 livros meus completos, gravei uma parte de um e um ator terminou de gravar. É complexo o processo, mas acho que o leitor ouvinte pode ganhar muito, às vezes, ouvindo na voz do autor. É um duplo produto. Eu adoro, quando eu estou, por exemplo, fazendo atividade física, ouvir livros. Eu gosto muito. Claro, não pode ser um grande livro de filosofia, porque eu tenho dificuldade em concentração em textos complexos. Mas é bom escutar poesia, é bom escutar romance, é muito bom. Aproveitar aqueles tempos que você não quer forçar a visão, é uma coisa que vai crescer de importância para você com o tempo. Então, à noite, você não quer ficar olhando para o livro, escutar um livro é muito bom. Eu tenho uma crença total no livro. Então, escute, seja a superfície, veja, tanto faz. Isso vai te transformar. Agora, a gente está falando aqui de várias possibilidades para você se apaixonar pela leitura, Pedro, dentro do seu trabalho. Há quanto tempo você tem o Bookster e o que você já recebeu de retorno de pessoas que, de fato, começaram a se interessar mais pela leitura? Eu tenho o Bookster há 3 anos, mais ou menos. E, assim, uma coisa que eu gosto até de falar é que eu comecei realmente a ler muito mais de 5 a 6 anos. Então, não é que se você não foi uma criança leitora, tudo bem. É sempre tempo de recomeçar, né? Isso eu acho legal. E isso acontece muito, né? Esse feedback que eu recebo, tem muitos seguidores que falam assim, ou eram antigos leitores e deixaram de lado por conta de redes sociais, séries, filmes, e agora estão retomando, e outros que nunca foram leitores, mas que a partir de agora, independentemente da idade, estão construindo esse hábito. Então, é muito importante como a gente consegue perceber que um mero fato de ter um estímulo da leitura, então todo dia a pessoa entra na rede social, ela vai ver um post meu, eu falando um pouquinho de livro, só isso já traz um efeito muito grande. Porque aquilo, como eu falei, a leitura não está presente no nosso dia a dia, né? Então só de você incluir um pouquinho isso e a pessoa ter uma referência de onde começar, o que ler, isso já gera, né, um efeito de permitir que novos leitores apareçam e surjam, que é muito interessante de ver. Você sabe que o Pedro fala isso, das pessoas que acabam começando a ler por causa do perfil. Eu falo de livros no meu perfil aberto e foi pensando nisso que eu criei o clube, que tem uma curadoria, que tem um acompanhamento de leitura e no final a gente faz uma aula sobre o livro. E tem quase 6.000 pessoas inscritas. Então, assim, é bastante gente que se interessa e muita gente que diz que a vida mudou e que a relação com os livros mudou completamente depois dessa experiência. Esse número te surpreendeu? Um pouco, porque foi o meu primeiro produto, assim, mas eu tenho uma resposta muito boa das pessoas. O efeito não é só de quem está inscrito, isso vai além. Então, por exemplo, o meu Clube do Livro foi disponibilizado gratuitamente para os professores da rede pública municipal, do ensino médio aqui de São Paulo.
Então, os alunos vão poder explorar aquilo que tem nas aulas. E as pessoas dizem, eu converso sobre os livros com meu pai, com a minha família, a gente fez uma leitura conjunta aqui em casa. Então, a gente multiplica, sabe? Isso é muito legal. Vamos ouvir mais uma vez o Pedro Bandeira, que é escritor. Os livros dele marcaram a adolescência de muita gente. Entre os títulos mais famosos, A Droga da Obediência e O Fantástico Mistério de Feiurinha. Agora ele conta como é fazer parte do imaginário de tantos jovens que levaram a leitura para a vida adulta. Olha, gente, há 40 anos, essa é a minha maior alegria. Receber primeiro cartas, agora não mais cartas, mas e-mails, dizendo que, muita gente dizendo que não gostava de ler e passou a gostar de ler a partir da leitura de um dos meus livros. Olha, não há prêmio maior, carinho maior, afago maior do que ouvir respostas como essas. Porque é para isso que eu escrevo. Escrevo só para as crianças e para os jovens, até chegarem à idade adulta e dali para frente, leiam o que quiserem. Se tiverem sido fascinados, seduzidos pela leitura a partir de livros como os dos meus e de meus colegas. Mas daí para frente vamos ler o que quiser, vamos passar a vida nos informando e sonhando com as coisas maravilhosas que os autores colocam para vocês, tá? Agora, nós não pretendemos ensinar nada. Nós pretendemos apenas acalentar suas emoções, seus medos, suas esperanças, seus amores. Para isso que nós escrevemos. Gente. Muito demais, fofo, né? Bom, a gente vai então começar a nossa rodada de indicações com vocês aí que mandaram pra gente lá no nosso perfil no Instagram. Qual é o livro de cabeceira de cada um? Mércia, Mentes Ansiosas, da psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva. A Bruna, O Diário de Anne Frank. A Isabela, atualmente, Sociedade do Cansaço. Mal-estar na civilização do Freud, Quênia falou. Tomé. Amo Quênia. No momento, O Filho de Mil Homens, do Walter Ugumãe. Cadê ele? Tá ali. Tá aqui também. Zélia, O Coração das Coisas, Bruna, A Revolução dos Bichos e muita gente como aqui a Miriam, o Gui, Tavares e Lia responderam a Bíblia. O Coração das Coisas é meu. O Karnal, gente, ele tá em Eu todos tenho os vários livros. do Karnal, eu não trouxe para ele ficar se achando. A Bíblia é muito importante, assim como o Corão, assim como os grandes textos religiosos. Todos os livros são fontes, mas eu acho que você tem que descobrir o seu nicho, aquilo que você gosta. E também reconhecer que, apesar de haver livros excelentes, não são para você. Assim como há pintores geniais que eu não gosto. Eu reconheço a genialidade deles, mas não tocam nenhuma corda dentro do meu coração. Então, você tem que achar esse nicho, tem que achar o seu campo. Eu amo ficção científica. A gente muito mais inteligente que eu que detesta ficção científica. É uma questão de escolha. Só queria dizer que o Felicidade Modos de Usar está também na minha estante. Tá ali do lado. Eu fui que nem a Gabi, eu ia trazer, mas falei, gente, a gente já tieta o Karnal todo. Primeira vez que eu encontrei o Karnal entendeu? aqui no corredor, ele pode provar. Eu falei, oi, professor, tudo bem? Me dá um autógrafo. Eu amo. Bom, vamos dar uma passeada aqui pelos livros que a gente trouxe? Vamos começar com o Pedro, então. Vamos Pedro, lá. fala rapidinho sobre eles. O que você trouxe aí de indicação? Falar rapidinho é difícil, né? Mas vamos tentar. A pessoa tá aqui, ó. Quanto tempo a gente tem? Aqui tem O Filho de Mil Homens, foi falado, que é um livro que eu acho maravilhoso, do Walter Ugumãe, um autor português, assim, poético, é muito lindo. Também falaram de A Revolução dos Bichos, e agora tem uma nova tradução para o português, que mudaram o título, A Fazenda dos Animais. E é um livro assim que eu amo de paixão, foi muito importante para despertar meu gosto pela leitura. Aqui tem um outro livro também que para mim é um dos preferidos da vida, que é Pais e Filhos, do Turgenev. Eu acho até uma boa opção para quem quer conhecer um pouco da literatura russa, é mais acessível, aí vai falar sobre conflitos de gerações. Tem também aqui Frankenstein, que eu sou assim apaixonado, eu acho que é muito além daquilo que a gente vê na cultura pop, assim, sabe, sobre a discussão do monstro, né? Quem é realmente o monstro dessa história. E aqui só mais dois para terminar. O Lobo da Estepe, do Hermann Hesse, que é sensacional, e aqui O Sol é para Todos, da Harper Lee, que é um clássico da literatura norte-americana. Então, aqui eu ia trazer O Sol é para Todos, mas aí eu acabei optando por outras opções aqui. Eu vou mostrar os meus. Eu não achei Alice no País das Maravilhas, eu achei só o Alice no País do Espelho, que é a continuação, que eu gosto muito. Mas ele tá lá em algum lugar no meio das brusinhas. Da bagunça, porque a estante que vocês mandaram
elas estão organizadas. A minha não tá muito. Harry Potter, como o Pedro bem lembrou, né, criou uma geração de leitores, eu também estava nessa geração. A Jane Austen, eu acho que um dos livros que eu mais gostei de ler foi Orgulho e Preconceito, e aí eu comprei o que tem Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito e Persuasão. Eu sou muito fã de Beatles, então o que mais tem na minha casa é livro dos Beatles, então tem esse aqui do John Lennon. E eu trouxe um livro, que quase foi um guia na minha vida aqui, que é o Pelo Mundo da Moda. Quando eu fiz minha pós-graduação em Comunicação e Moda, esse livro me ajudou bastante. Essas são as minhas dicas. Leandro Carnal, sua vez. Eu fiquei muito em dúvida, mas livros que mudaram minha vida para sempre, Os Irmãos Karamazov. Além de ser um livro extraordinário, tal como Crime e Castigo, e os contos dele também, tem o livro dentro do livro, que é O Grande Inquisidor, que virou peça de teatro, é extraordinário. Outro livro, eu não gosto muito da Ilíada, mesmo reconhecendo, claro, o valor gigantesco, mas eu amo a Odisseia. Eu acho que Homero fez um curso de escrita criativa entre um e outro. A Odisseia é completamente diferente e gosto muito. De interpretação de texto, no primeiro ano da pós da USP, a Janice, minha orientadora, mandou ler do Auerbach Mimesis. E desde o primeiro, A Cicatriz de Ulisses, até a Meia Marrom sobre Virginia Woolf, nós temos muitas análises. O Príncipe Cansado, a Dulcinea Encantada, a Farinata Cavalcante, capítulos. E como historiador, essa linda edição da saudosa Cossack Naif, do outono da Idade Média. O autor holandês, dizem que se pronuncia Huizinga, escreve o Huizinga, meu holandês é fraco, mas o Huizinga, o Huizinga, é um livro maravilhoso e essa edição, com muitas ilustrações, é maravilhosa. Ai, que lindo. É aquele livro que também faz bem pro tríceps, uma coisa muito boa, você vai lendo, vai fortalecendo o tríceps. Né? Gabi. Agora, tem muitos outros, claro, isso é uma amostra. É sonho, é estante de Leandro Carnal. Eu vou falar só de alguns que estão aqui, mas a saudosa Cossack também tem aqui minha edição de Os Miseráveis, do Victor Hugo. Eu adoro Victor Hugo, o prefácio de Último Dia de um Condenado é maravilhoso. Rubem Alves, Religião e Repressão, tem agora uma nova edição que foi publicada, essa já não existe mais, e ele faz aqui uma interpretação do Grande Inquisidor dos Irmãos Karamazov, que inclusive está na internet, como se fosse do Dostoiévski, e é um trecho desse livro aqui do Rubem Alves, que ele fala que a gente, enfim, constrói as nossas próprias gaiolas. Tem o Germinal, do Émile Zola, que está ali, que é um livro do meu pai, super antigo, está todo amarelo, que eu amo de paixão, Nenhum Sinal de Alvorada clareava o céu morto. O meu preferido da Clarice, Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres. E Ressurreição, do Tolstói. Incrível, lançaram agora uma tradução direto do russo, para quem quiser, muito bom. Nossa, se deixar, a gente fica aqui com indicações até... Pedro, obrigada, foi um prazer enorme ter você aqui. Obrigado pelo convite. E parabéns pelo trabalho que é tão importante. Muito obrigado. Também. Bom, gente, obrigada a vocês também que sempre ficam com a gente até o fim das nossas conversas. Logo a gente tá de volta. CNN, a maior do mundo, líder em independência. Tchau, tchau.